E vamos nós, né? Eu vou chamar agora aqui uma mulher de Deus, uma mulher que eu gosto muito, gosto mesmo. Qualquer mulher que nós levantássemos aqui, apóstolo, nós teríamos uma resposta maravilhosa. Mas nessa noite, o Senhor levantou uma mulher que eu gosto muito, que eu respeito demais, que é mãe, e é uma grande mãe, que eu tenho visto as coisas que ela faz, muito, muito linda mesmo. E quando eu a conheci, eu falava, mas será que um dia ela vai ser mãe? E é uma grande mãe. Uma mulher de Deus. Nós vamos ter um tempo agora precioso, como nós tivemos pela manhã. Nós vamos ter agora um tempo precioso também. Que você preste bastante atenção, homens e mulheres, porque esse culto é para a família. Nós não fazemos um culto só para a mulher, nós fazemos um culto para a família, porque essa igreja é uma igreja família, amém? Então eu vou pedir, vem para cá, pastora Jéssica. Levante suas mãos para cá. Não sei o que é pega que falou, mas você deve saber, né? Levante suas mãos para cá. Senhor, eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer pela vida da pastora Jéssica. Eu quero te agradecer pela vida de cada mulher que está aqui. Eu quero te agradecer essa noite pela vida de cada marido, de cada homem que está aqui também. E agora, Senhor, unge os lábios dela com brasa viva mesmo. E que tudo que venha dos céus, nós possamos aprender através da Jéssica agora. Senhor, fale com ela, como de manhã também o Senhor falou com a pastora Adriana. Fale com ela agora, Pai, porque estamos sedentas para saber mais e mais e aprender mais e mais. E na certeza que o Senhor vai fazer muito mais, é que eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Paz do Senhor, igreja. Amém. Eita, peraí, lembrei a senha. Amém. É uma honra, um prazer estar aqui. Obrigada, apóstolo Sandra, pastora Bárbara, pela oportunidade. E ainda mais nesse dia tão lindo. Cadê as mulheres dessa igreja? E os homens? Eu gosto, né, que os homens... E eu estou muito feliz, gente. Primeiro porque está a Márcia aqui, que ela sempre ajuda o pregador, e o Zanin. A gente tem agora um representante feminino e um masculino para dar aquele... né, que eles falam, glória a Deus, fala a Deus. Isso é muito bom para quem está pregando aqui, porque a pessoa sabe que a igreja está recebendo, amém? Amém, glória a Deus. E... é um tempo muito especial hoje. Então, quando a pastora Bárbara me convidou a estar aqui, eu fiquei reflexiva, mas, Senhor, né, o que a gente pode falar? Porque é um culto em homenagem às mulheres, mas teremos também muitos homens, teremos filhos. O que o Senhor quer que nós falemos? O que o Senhor deseja falar para a sua igreja? E eu fui incumbida de um tema que eu gosto muito, que me alegra muito, e diz o seguinte: mulheres que transformam lares e impactam o mundo. E eu amo, porque quando a gente fala de lar, nós estamos falando da família. E eu amo falar de família. Eu amo saber que a família é a resposta de tudo aquilo que o mundo precisa. E nós estamos vindo aí do Wake. Quem estava aqui no Wake? Meu Deus, foi poderoso. E o tema que o Senhor colocou nos nossos corações foi sobre alargar a tenda. E quando a gente fala de tenda, quando nós estamos falando desse alargar desta tenda, nós estamos falando de um lugar de habitação. Então o Senhor nos manda alargar o lugar em que nós habitamos. Eu creio muito que o Senhor quer transformar e alargar lares, porque as pessoas estão sedentas de lares. Porque uma casa não é um lar. O que faz de uma casa um lar são as pessoas que ali habitam.
Uma casa pode ser só uma estrutura, mas um lar abençoado, ele é formado por uma família saudável, uma família abençoada. E a palavra de Deus diz lá em Isaías 54:2, alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda, não os impeças, estique as suas cordas e firme bem as suas estacas. Durante todo este mês, nós vamos trabalhar isso, e vocês vão ver o quanto o Senhor quer nos usar para alargarmos a tenda. Amém? Quem vai fazer parte deste mover? Levanta a mão bem alto. Amém, glória a Deus. E o apóstolo Joel, nós tivemos aqui muitas ministrações, então você que não esteve aqui, por favor, entre lá no YouTube da igreja e assista cada uma das ministrações, para que você não perca o que Deus fez nesses 4 dias. Nós fomos ativados, nós fomos enviados, e há um mover novo sobre a igreja. Se você não assistir, amado, você vai ficar perdido, porque a gente está indo. Começou a largar as tendas, e a gente quer você junto com a gente, amém? Amém? Então, e o apóstolo Joel, a voz mais relevante da nossa geração, trouxe uma mensagem, e ele falou uma coisa que ficou muito assim no meu coração, porque ele falou que hoje existe uma crise de identidade com relação às tendas, né? A tenda, o lugar de habitação, a igreja, as pessoas não sabem mais, elas são de várias tendas. Hoje eu vou na tenda X, hoje eu vou na Y, porque lá tem um cantor legal. E existe uma crise de identidade da pessoa, ela não sabe que igreja ela vai na que está com o movimento mais legal, a que permite mais coisas. E eu creio, apóstolo, que essa crise de identidade, ela nada mais é do que ela está refletindo uma crise que está acontecendo dentro dos lares. Porque a igreja nada mais é que uma extensão daquilo que a gente vive nos nossos lares. E os nossos lares, os lares, as famílias, elas estão enfrentando uma crise de identidade. Os homens não agem como os homens que eles deveriam agir. As mulheres não agem como mulheres que elas deveriam agir. E quem sofre com tudo isso são os filhos. E assim os lares estão crescendo, eles estão expandindo de forma disfuncional, de forma ruim, porque existe uma crise de identidade. E existe, sim, uma ação do inferno para isso. Existe, sim, Satanás orquestrando para que as famílias percam a sua identidade. Meus amados, hoje de manhã foi falado isso, nós precisamos nos posicionar e nós estamos em guerra. E a gente fala aqui, às vezes parece que é só mais uma palavra. Não, efetivamente, nós estamos em guerra. Existe todo isso, e são investidos muitos dinheiros, muitos reais, muitas coisas, para efetivamente desvirtuar o papel de uma família saudável na sociedade. E é por isso que a igreja precisa se levantar para alargarmos a tenda. Amém? É de dentro para fora. As nossas casas serão curadas, as nossas casas serão benditas. E assim as nossas igrejas serão curadas, serão benditas. Amém? E aí, pensando nessa crise, eu falei, Senhor, o que eu posso levar? Uma mensagem que seja edificante para toda a igreja, não só para as mulheres, mas especialmente para as mulheres, amém? E aí eu vi uma frase, e essa frase mexeu muito comigo, eu queria que projetasse no telão, se puder. Vai projetar aí. Mas a frase diz assim: nada é tão necessário a uma nação, senão que os homens sejam homens e as mulheres sejam mulheres. E aqui, gente, nós estamos falando de postura. Postura de mulher, postura de homem. Nós precisamos de homens que se levantem como homens. Aquilo que o Senhor nos chamou, sacerdotes, provedores, abençoadores, instrutores. E mulheres, mulheres sensíveis, mulheres de oração, mulheres que vão impactar o mundo. E assim, os nossos filhos vão ser a extensão disso. Amém? A palavra também diz em 1 Coríntios 11, do 11 ao 12, diz assim: todavia no Senhor, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Então, todas essas mentiras que estão tentando contar para a gente, de que homem não presta, né? Essas coisas aí malignas, enfim, tantas mentiras, elas não são reais. Porque a partir do momento que o homem assume o seu papel de homem, uma mulher assume o seu papel de mulher, a sociedade é transformada.
especialmente dentro da igreja da casa do Senhor. Amém? E eu gosto muito de falar da família por isso, porque, gente, a família ela não é um subproduto da evolução da sociedade. A política é, a economia é, mas a família ela foi criada pelo próprio Deus. Quando o Senhor criou o mundo, Ele criou Adão, depois Ele criou Eva, e Ele disse para que eles se multiplicassem. Então, ela foi criada pelo próprio Deus. A família não é uma resposta a uma necessidade do mundo. Ela é a própria resposta àquilo que o Senhor fez. Entenderam? Eu me confundi aqui, né, no que eu ia falar. Mas ela é aquilo que o Senhor fez. Ela não nasceu de uma necessidade. Ela é o que é. A família é a resposta, unicamente. Amém? E aí, dentre tantas mulheres que eu poderia citar aqui, nós temos... Jesus verdadeiramente amava as mulheres. O Senhor, Deus, a gente vê na Bíblia várias mulheres que foram mulheres valentes, que foram mulheres que foram respostas à sua geração. Nós vemos Esther, que intercedeu pelo seu povo, livrou o seu povo. Nós vemos Débora, que foi juíza, profetisa e uma mãe para Israel. Nós temos Abigail, que intercedeu também pelo seu povo. Nós temos várias mulheres que eu poderia falar aqui. Graças a Deus, as mulheres são uma bênção, amém? Mas eu queria falar de uma mulher, aqui, uma mulher comum. Uma mulher que eu amo muito a história dela. E eu queria falar sobre Maria, mãe de Jesus. E aí, vamos fazer uma observação, amém? Que meu marido ficou ali no meu pé. Vamos fazer uma observação. Nós não acreditamos na divindade de Maria, amém? Maria era uma mulher comum, com uma vida comum. E eu creio que justamente isso, e isso foi o que o Senhor ministrou comigo, justamente a humanidade de Maria, o fato dela ser tão comum, é que ela pode ser exemplo para mim e para você. Maria não foi equipada de uma forma especial para gerar e criar o nosso Salvador. Ela foi uma mulher comum, uma mulher escolhida naquela época para gerar a Jesus. E eu sempre, desde pequena, eu sempre pensava nisso, gente. Desde pequena eu falava assim, por que Jesus veio por meio, né? Ele era o rei dos reis. Deus, ele podia, sei lá, eu lembro quando eu era pequena, eu ficava imaginando, por que ele não criou um escorregador e desceu, né? Assim, do céu direto. Eu ficava assim, mas, entende? De tantos os meios que o nosso Salvador poderia vir à Terra, ele veio por meio de um lar, de uma família comum, uma mulher comum que estava ali vivendo a sua vida comum, com um homem comum que estava vivendo a sua vida comum. Eles estavam prometidos a casamento, iam casar, iam seguir a sua vida comum. E eles foram ali os escolhidos para gerar o nosso Salvador. Amém? E aí... esse mesmo pensador que eu falei no começo daquela frase, ele também tem uma outra frase, pode projetar, mas se não conseguir não tem problema, que diz assim, a coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum, uma mulher comum e seus filhos comuns. É isso que o Senhor precisa levantar neste tempo, pessoas comuns, que vão viver uma vida extraordinária e vão impactar o mundo. Eu e você somos essas pessoas comuns. Eu e você, os nossos filhos, os seus filhos, nós somos essas pessoas. E as coisas que o Senhor fará em nós são extraordinárias e elas vão impactar o mundo. E aí eu queria falar um pouco então sobre Maria. O primeiro ponto que eu vejo sobre a vida de Maria é que Maria foi disponível. Quando o anjo aparece para Maria, ele fala para ela, né? Pensa assim, Maria, gente, uma mocinha ali, virgem, estava ali se preparando para casar, pensando como que ia ser a vida dela de casada, né? Ali. E aí, de repente, aparece um anjo e fala para ela, olha, você ficará grávida, dará à luz a um filho, o nome dele será Jesus, e tudo aquilo que o anjo fala para Maria. E Maria, a palavra fala que ela ficou um pouco assim, mas como, né? Na cabeça dela, eu ainda sou virgem, como isso? E o anjo ali explica todo o propósito, e Maria diz assim, em Lucas 1:38, respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Então o anjo a deixou. Então Maria, ela entendeu o seu chamado e a sua vocação.
ainda que possivelmente ela tenha tido medo. E eu gosto muito de enxergar os personagens da Bíblia, toda vez que eu leio a Bíblia, e tentar pensar como eles pensariam hoje. Como seria hoje, se Maria estivesse aqui entre nós? O que ela pensaria? Como seria? Eu gosto muito disso. E é engraçado porque eu estou explicando para o Davi, em alguns momentos, a diferença entre personagem, né, história, porque ele está nessa fase assim, mas e isso existe, não existe? Às vezes ele vê umas histórias da Bíblia e ele fala, mas Davi existe? E aí eu explico para ele que existiu e tudo que o Senhor fez. Então eu também gosto de pensar como que esses personagens se portariam hoje. Peraí. E aí eu fico pensando em Maria, recebendo a notícia de que ela estaria grávida. Gente, quando eu soube que eu estava grávida, nós ainda não estávamos no nosso plano da nossa cabeça, do nosso coração. No nosso coração estava, né? Só não estava na nossa cabeça. Mas estava nos de Deus, amém? E aí, quando eu descobri que eu estava grávida, eu lembro que eu fiquei umas 2 horas, assim, deitada na cama, olhando para o teto, assim. Eu acho que eu repensei a minha vida inteira. Eu fiquei assim, parecia, gente, na hora me deu medo, me deu, sei lá o que eu pensei. Parecia que eu estava grávida na adolescência, com 30 anos, e que não sabia quem era o pai. E aí, porque naquela hora eu me assustei. Meu Deus, agora tem uma criança dentro de mim. Eu vou ter que... A minha vida nunca mais vai ser a mesma. A partir de hoje, a minha vida não vai ser mais a mesma. E aí eu fui, né? Foi um choque, assim, no primeiro momento. Aí eu fui entendendo. Falei, não, Senhor, eu estou casada há 6 anos, né? Eu tenho uma casa. Eu sei quem é o pai, graças a Deus. Então, eu fico pensando mesmo, Maria ali. Mas ela disse que faça em mim a tua vontade. E não só ela estava disponível, como ela também se dispôs a gerar Jesus. E quando a gente fala em gerar, a mulher, quando ela gera um filho, ela abdica do seu próprio corpo para gerar um outro alguém. Ela abdica do seu conforto. Às vezes a mulher tem que comer determinada coisa. Às vezes a mulher tem que deixar de fazer alguma coisa porque ela está grávida. Ela tem que ali se dedicar integralmente para que aquela vida cresça dentro dela de forma saudável. Nós não sabemos naquela época o que de repente Maria precisou deixar de fazer. Nós não sabemos qual era o costume, se de repente no final da gestação lá ela já estava assim, meu Deus, Jesus nasce logo. Nós não sabemos. Mas fato é que ela abdicou do seu corpo, do seu físico, para carregar a promessa que o Senhor tinha. E aí, assim devemos ser nós. O Senhor precisa encontrar em nós um coração disponível para fazer o que Ele deseja fazer. E com isso nós vamos abdicar das nossas vontades, nós vamos abdicar do nosso eu, para que a promessa dEle se cumpra em nós. Amém? E aí, Maria... Também o segundo ponto, Maria, juntamente com José, instruiu Jesus na fé. Maria e José instruíram Jesus na fé. Eles eram judeus e eles ensinaram todos os preceitos da fé judaica para Jesus. Porque, gente, Jesus, enquanto esteve na terra, ele foi 100% homem, tá bom? Vocês estão entendendo essa parte? Ele foi um homem, uma criança. Imagina, será que Jesus fez birra? Não sei. Quando a gente chegar lá na glória, a gente pergunta para Maria. Mas, fato é que eles instruíram Jesus. Então, eles levavam Jesus para todas, sempre que tinham os eventos, sempre que tinham as situações, Jesus estava na sinagoga, Jesus estava ali partilhando da fé que eles partilhavam. E aí, a palavra diz assim... Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Eles apresentaram Jesus ao Senhor, como era o costume da época. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei. Depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para a sua própria cidade, Nazaré, na Galileia. E o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça estava sobre ele. Então, Maria, ela era uma mãe preocupada. Ela entendia que ela precisava instruir Jesus na fé.
que ela precisava ensiná-lo. Que não era só o fato dela saber que ele tinha um propósito, que ele seria, né, o Salvador, que ele não precisava. Ela levava ele no templo. Famílias, levem os seus filhos ao templo. Amém? Não deixem de congregar. Maria era atenciosa com relação a Jesus. Ela estava fazendo a parte dela. Queridos, eu falo isso com muito temor. Como pais, mães, nós não podemos terceirizar a educação dos nossos filhos. Porque, infelizmente, é isso que hoje acontece. A gente deixa para a escola, a gente deixa, às vezes, até para a igreja. Mas o seu filho aqui, uma vez por semana, no domingo, ele vai aprender, a palavra vai penetrar no coração dele. Mas ele precisa ser instruído todos os dias na palavra. Ele precisa ver em você, ele precisa ver você lendo a Bíblia, ele precisa ver você orando, ele precisa ver em você que você pratica, que você é uma pessoa de fé. E Maria e José eram essas pessoas para Jesus. Amém? Terceiro ponto, Maria intercedeu pelo restabelecimento da alegria. Lá em casa, o Fih fala que eu sou o termômetro da casa. Né? E eu acho que todas as mulheres são, né? Porque se eu estou feliz, todo mundo está feliz. Agora, se eu estou, meus queridos, da pá virada, parece que está todo mundo da pá virada. Aí a criança não quer se trocar, e chora, e grita, e fica todo mundo assim. Então ele fala assim, mulher feliz, casa feliz. E às vezes ele fala assim, tá, vou fazer isso, você está feliz? Aí eu falo, tô, então tá bom, o que importa é você feliz. Eu e o Davi, a gente se vira. Mas você estando feliz é o que importa. E eu creio mesmo que nós, mulheres, nós temos esse poder de restabelecer a alegria dos lugares. Só que, infelizmente, a gente também tem o poder de destruir, né? A gente tem o poder de ser, né, a palavra fala, uma mulher reclamona, rixosa, mas nós seremos as mulheres que vão restabelecer a alegria, amém? Se você tem reclamado, se você é aquela mulher que murmura, vamos orar agora, em nome de Jesus, para sermos aquelas que vão restabelecer a alegria. E como que aconteceu isso? Maria estava, então, em um casamento com Jesus e seus discípulos, e, de repente, acabou o vinho. E aí, Maria olha para Jesus e fala, olha, né, acabou o vinho. E o vinho, naquela época, simbolizava a alegria de um casamento. E aí, então, Jesus, a gente já conhece a história, vai lá, transforma a água em vinho e a alegria daquele casamento é restabelecida. Então, nós mulheres, nós temos esse poder, nós temos essa sensibilidade de olharmos para uma situação e entendermos que algo precisa ser feito, que algo precisa ser transformado. E é isso que o Senhor quer nos equipar hoje. Mulheres sensíveis, mulheres com olhar atento. Porque a mulher normalmente é a que tem um olhar mais atento, não é verdade? A mulher consegue perceber minúcias, detalhes, que muitas vezes o homem não consegue. E não é por mal, gente. O homem, normalmente, ele olha o macro. Ele olha ali. O homem não sabe a diferença de rosa choque para fúcsia. Só uma mulher sabe essa, não é? Amém? Para ele é o quê? Rosa. Aí você fala, não, não é rosa, é fúcsia. Homem não sabe isso. E está tudo bem, eles enxergam o macro. Nós enxergamos ali o micro. E quando uma mulher e um homem estão bem estabelecidos, tudo flui. Porque enquanto ele está olhando o macro, ela está olhando o detalhe. Amém? São essas famílias que o Senhor quer levantar. E aí, nesse texto, tem uma parte que, mais uma vez, reforça a humanidade de Maria. Como Maria era mãe, como eu e você, gente como a gente. Porque nessa parte aqui, Maria fala assim para Jesus, eles não têm mais vinho. Sabe aquela mãe que acha que o filho é bom em tudo? A minha mãe é assim. Eu sou advogada, né? Então, qualquer problema jurídico que qualquer pessoa tenha, a minha mãe acha que eu posso resolver. E aí, várias vezes me ligam, a sua mãe falou que você é advogada. E às vezes, gente, é uma coisa que eu não faço ideia. Aí eu falo, meu Deus, é assim, mãe, é igual médico. Tem especialidades, essa não é a minha especialidade. Mas por quê? Porque a mãe, ela acredita. Então, Maria olhou para Jesus, e é muito interessante esse trecho, não sei se vocês já pararam para prestar atenção, e ela fala assim, tipo, acabou o vinho. E aí Jesus responde, é muito engraçado, olha como Jesus responde. Que temos nós em comum, mulher? Quase que Jesus fala, o que eu tenho a ver com isso? Ele fala, não é chegada a minha hora ainda. Mas Jesus obedece Maria. E aí ele vai lá
e transforma a água em vinho. Restabelece a alegria daquele lugar. Amém? O outro ponto, que agora eu perdi a contagem. Quarto ponto. Maria viu Jesus cumprir o seu chamado. A palavra diz em João 19, 25, 26 e 27, que quando Jesus foi crucificado, Maria estava aos pés de Jesus na cruz. E, de novo, tentando entender, Maria sabia o projeto, Maria sabia que Jesus seria o Salvador, mas eu não consigo imaginar a dor que ela sentiu. Porque ela estava vendo Jesus ali, o homem, o filho que ela criou, o filho que ela viu nascer, estraçalhado. E eu não consigo imaginar o quanto o coração dela de mãe ficou despedaçado vendo aquela cena. O quanto o coração de mãe dela queria talvez ir lá no lugar dele, queria interferir, fazer alguma coisa. Porque é isso que nós sentimos, mas ela viu Jesus cumprir o chamado. Ela sabia que aquilo precisava acontecer para que se cumprisse a promessa. E às vezes eu e você, nós nos encontramos assim com os nossos familiares. E infelizmente hoje, no mundo, há uma mentira muito grande que tem sido implantada no coração dos pais. De que você precisa evitar a todo custo que os seus filhos não tenham traumas. Que você não pode falar não para o seu filho, porque isso vai traumatizar o seu filho. E aí os pais estão perdidos. Porque aí os pais não querem que os seus filhos sejam frustrados, mas a frustração faz parte da vida. A frustração vai formá-lo como homem, como mulher, a frustração vai formá-lo como profissional, e mais ainda, a frustração vai levá-lo a cumprir o propósito de vida dele. Nós não podemos achar que nós podemos proteger os nossos a todo custo. E não pode falar não, porque isso vai traumatizar a criança. Gente, falar não traumatiza a criança. O que traumatiza a criança é pai separado, é pai gritando, é pai batendo na mãe, na frente dela. Isso traumatiza uma criança. Agora, você instruir em autoridade, em verdade, em amor, não traumatiza, amém? Nós teremos que ver os nossos filhos se frustrarem. Nós teremos que ver muitas vezes os nossos filhos sofrendo para que eles cresçam na vida, né? Quando a gente cresce, a gente tem dor, né? Os médicos falam, é dor de crescimento. Quando a gente está crescendo, literalmente dói, porque faz parte de crescer. É claro que você vai instruir, você vai orar, estou falando aqui em situações saudáveis, tá? Você vai abençoar, amar o seu filho. Mas nós não podemos evitar que eles não passem pelo processo que cada um terá que passar para chegar ao cumprimento da sua promessa, do seu chamado, da sua família. E você vai ser aquele pai intercessor, aquela mãe intercessora, e vai instruir o seu filho para que ele escolha o melhor caminho. Amém? E aí, por fim, Maria permaneceu. Maria viu o cumprimento do propósito de Jesus. Ela o gerou, o educou, o formou, o lançou para o seu propósito, o viu morrendo, o viu ressuscitando e subindo aos céus. E lá em Atos 1, quando a gente vê lá a ascensão de Jesus, a hora em que ele está subindo, e ele fala que nós seríamos batizados com fogo, e que viria sobre nós o Espírito Santo. Sabe quem estava lá? Maria. Isso, assim, ontem encheu meu coração de gratidão, assim, de falar, gente, olha a mãe que Maria foi para Jesus. Ela estava lá para ver o cumprimento das promessas. Ela não falou assim, olha, agora já cumpriu, já está bem, agora eu vou descansar. Né, já fiz ali o que eu tinha que fazer, já fui ali o instrumento que Deus usou e agora eu vou descansar. Não, ela permaneceu para cumprir os desígnios do Senhor. E eu olho às vezes aqui para algumas famílias aqui da igreja e eu falo, Jesus, como o Senhor é bom, porque eu vejo famílias aqui que têm permanecido, que têm instruído os seus filhos. Nós tivemos agora aqui o Wake e tinham tantos pais de adolescentes que isso encheu meu coração. Pais que vieram acompanhar os seus filhos. Eles poderiam falar assim para nós, olha, eu vou deixar meu filho lá, viu, pastor Felipe, você cuida dele? A gente cuida, né? E agora eu vou lá aproveitar, né? Porque agora eu já cumpri a minha promessa. Mas eles estavam aqui, recebendo do Espírito Santo de Deus com seus filhos. Vocês veem isso?
a importância, eles estavam aqui, ali intercedendo, orando. Eu sempre falo, né, a Alê está aí? Está aí, Alê? A Alê é um exemplo para mim. Porque um dia ela falou, antes da gente ter filho, ela falou assim, a Alê vai em todos os eventos que nós promovemos, de jovens adolescentes. Ela vai com os 4 filhos, tá? Então, se você não vem com o seu único filho, infelizmente, o nosso padrão aqui é alto. Então, ela vem, e um dia ela olhou para nós e ela falou assim, sabe por que eu venho? Porque eu quero saber quem vão ser os pastores dos meus filhos. Eu quero conhecer os pastores dos meus filhos. E ela vem, ela está orando, ela está intercedendo. Os filhos dela são todos ainda crianças. Mas ela está aqui, orando, intercedendo e conhecendo aqueles que um dia vão pastorear o coração dos filhos dela. E eu sei que ela ora pelos pastores dos filhos dela. E eu também. Eu tenho isso para mim agora, como algo para a minha vida. Eu vou orar. Não é porque eu tenho filho que eu já cumpri aquilo que Deus tinha para a minha família. Agora que o trabalho começou. E eu vou orar por aqueles que vão pastorear os meus filhos. Graças a Deus eu tenho a oportunidade de poder formá-los. Mas eu vou orar e interceder, porque eu quero conhecê-los, quero conhecer o coração deles. Sabe por quê? Se nós não pastorearmos os nossos filhos. Ai, mas o meu filho assiste um monte de ministração no YouTube, é uma bênção. Mas você conhece o pastor que está lá pastoreando o seu filho através do YouTube? Ele é uma bênção? Ele é um pastor que você conhece os defeitos, porque todos nós temos, mas se você conhece os defeitos, se você sabe que apesar dos defeitos daquele pastor, ele é uma bênção, ele é verdadeiro, ele está ali honrando, orando, intercedendo pelo seu filho, você pode descansar, que esse vai ser o referencial do seu filho. Os nossos filhos, às vezes, estão olhando para figuras famosas, para influencers, que são mentiras, são pessoas que pegam um celular, filmam 5 segundos da sua vida, contam uma mentira e o seu filho fica lá deslumbrado. Nós não podemos deixar os nossos filhos serem enganados. Eles precisam ser pastoreados e cuidados por pessoas de verdade, pessoas de caráter, pessoas que são verdadeiras. E você só vai saber disso se você conhecer a pessoa. Amém? Claro, gente, tem muita gente abençoada por aí. Não é todo mundo que está na internet que é ruim. Mas é importante você conhecer. Amém? E aí, quando nós olhamos a história de Maria, nós contemplamos, então, uma mulher que criou e gerou o nosso Salvador. E ela não foi equipada de uma força especial para isso. Ela não foi, então, olha, como Maria vai gerar Jesus, ela vai ser uma mãe diferente de mim e de você. Mas ela ali, uma mulher comum, casada com um homem comum. Criou Jesus ali. O ministério de Jesus começou quando ele tinha 33 anos. Até então, ele foi um filho. Ele foi um filho, ele cresceu, ele se desenvolveu. E isso também só foi possível porque Maria também era casada com um homem que fez o seu papel. Amém? Homens, chegou a sua hora. E aí, José também era um pai que fez o seu papel, um homem comum que fez o seu papel. E o primeiro deles, o primeiro ponto de José, é que José não fugiu da sua paternidade. Se para Maria foi um choque saber que ela estava grávida, imagina para José, não é? Falar, meu Deus, eu nem casei com a mulher, ela está grávida. A Márcia tinha que ir no ratinho. Mas imagina, gente, tem que ser um homem muito temente ao Senhor. E José foi, ele teve sim medo, ele pensou em dar uma fugida, mas a hora que o anjo falou com ele, ele ouviu a voz do Senhor e ele não fugiu da sua paternidade. Nós precisamos de homens que honrem as suas paternidades. Infelizmente, há uma necessidade, e eu peguei um dado aqui, que eu gosto, né, sou esposa do meu marido, eu gosto de pegar uns dados. Mas em 2023, cerca de 7% de todas as crianças que nasceram no Brasil foram registradas sem o nome do pai. O maior número nos últimos 7 anos. E, infelizmente, temos pais fugindo da sua responsabilidade de pais. Porque, não, mas eu pago uma pensão
dou lá todo mês, cai do meu salário, eu dou um valor alto, eu pago a escola. Mas isso não é ser pai. Pagar só uma parcela da educação do seu filho não é ser um verdadeiro pai. Você precisa formar, forjar o seu filho. E, infelizmente, muitos homens têm fugido da sua paternidade. E hoje, se a gente olha para esse contexto, é assustador saber que muitas crianças sequer conheceram seus pais. Ou pior ainda, nós temos muitas crianças e jovens órfãos de pais vivos. Pais que eles sabem quem são, que existem, mas que não estão nem aí para eles. Que muitas vezes só pagam valor porque são obrigados judicialmente para não serem presos. E nós precisamos mudar essa situação. Nós não podemos aceitar isso. Nós não podemos aceitar essa orfandade, especialmente de pais vivos. E se você é um pai que tem um filho de um outro casamento, enfim, não sei, às vezes acontece, se dedique ao seu filho. Não só ao pagamento da pensão dele, mas seja um pai. O pai que ele precisa que você seja. Porque muitas mães assumem o lugar de pais. E mulheres, no geral, são muito guerreiras, são muito resilientes. E a mãe, ela vai dar um jeito. Se você também não pagar a pensão, ela vai se virar, porque mulher é assim. Mas ela nunca vai ser um pai. Então, assuma o seu lugar, amém? José também, ele era instruidor e protetor de Maria e de José. O anjo sempre falava com José. Então, depois, enquanto Maria e José já estavam ali, gerando Jesus, eles estavam procurando um lugar para ter Jesus. Todas as vezes que o anjo falava com José. E falava, José, vai para lá, José, vai para cá. E José, então, era obediente e seguia a voz do Senhor. E aí é que eu pergunto, homem, você tem ouvido a voz de Deus? Às vezes a gente vê as mulheres sendo símbolos de oração, mulheres que oram, mulheres de joelhos, né? Tem mulheres de joelho, filhos de pé. E eu creio mesmo que Deus tem um carinho especial pela nossa oração, amém? Nossa oração sobe mais rápido. Mas o Senhor instrui o homem. O Senhor vai instruir você, homem, a ser o cabeça da sua casa, a direcionar os caminhos por qual a sua família vai passar, amém? José também foi um exemplo para Jesus, no ofício. Quando a palavra fala, antes das pessoas saberem quem Jesus efetivamente era, quando olhavam para Jesus e falam assim, esse não é Jesus, o carpinteiro, filho do carpinteiro José? José era um exemplo, que ensinou o seu ofício ao seu filho. Homens, nós precisamos que vocês sejam exemplos para os nossos filhos. Não existe mais essa de que, faço o que eu mando, não faço o que eu faço. Os nossos filhos serão muito mais parecidos com o que nós somos do que com o que nós queremos que eles sejam. O nosso exemplo vai falar sempre muito mais alto. Se o seu filho não vê você respeitando a sua mulher, ele não vai respeitar outras mulheres. Ou então ele vai ter asco de homem. Sua filha, se ela não vê você respeitando a sua esposa, ela vai ter nojo de você. Ela vai ter asco de homem. E aí a gente sabe tudo que isso pode desencadear. Então é chegada a hora de assumirmos os nossos papéis. Sejam exemplos. Exemplos para os seus filhos. Exemplos para os seus netos. Amém? E aí, já para encerrar, o que eu queria dizer com toda essa palavra é que é o tempo de se levantarem homens e mulheres comuns. E talvez vocês olhem para mim e falem assim, mas pastor, eu não sei como fazer tudo isso. Poxa, Maria ali, com certeza era uma mulher abençoada. Com certeza José era um homem abençoado, temente ao Senhor. E eu tenho muita dificuldade. Ou então eu vim de uma família muito simples. Ou então, olha, no meu caso, eu já passei dessa fase, já tenho filhos adultos e que está tudo ruim, eu não sei mais o que fazer, eu não sei o que eu posso fazer. E aí, algo me chamou muita atenção na vida de Maria. Porque lá, quando Jesus multiplica, ou transforma algo em vinho, Maria ali, ela estava pedindo para Jesus enquanto mãe, certo? Ela falou ali, olha, acabou o vinho, vai lá multiplicar. Ou transformar. Deus está falando de multiplicação, amém? Para alguém aí, recebe. Mas aí, Maria fala isso para Jesus,
E aí, quando Jesus fala, então, né, eu vou lá, eu vou fazer, eu vejo que ali, então, Maria se põe no lugar de filha de Deus. Sabe por quê? Sabe o que ela fala? Vão e façam tudo o que ele disser. É isso que o Senhor diz hoje para nós. Uma família abençoada é uma família que faz o que Jesus disse para nós fazermos. Uma família abençoada é uma família que segue o que Jesus pediu para que fizéssemos. E isso é suficiente. Às vezes a gente olha para nós e fala, mas eu não tenho recursos emocionais, não estou falando de recursos financeiros, para lidar com isso, para salvar a minha família. Eu não sei como fazer, eu não sou uma pessoa abençoada, eu não tenho isso. Como que eu vou salvar a minha família? Vá e faça tudo o que Jesus disser. É este o segredo. É o único segredo. E eu queria concluir contando um testemunho aqui de uma mulher que me impacta muito. E essa foi uma mulher que foi lá e fez tudo o que Jesus falou que ela tinha que fazer. Essa mulher nasceu lá em 1972, em um lar absolutamente disfuncional, regado de abusos psicológicos, físicos e muita hipocrisia. Vivendo com mais 5 irmãos, lá no interior do Nordeste, a sua vida foi marcada por muita necessidade. Tudo deveria ser absolutamente contado entre os seus irmãos. Não bastasse a fome e a miséria, esta mulher possuía um pai muito violento. Por diversas vezes apanhou muito e presenciou seus irmãos, ainda crianças e adolescentes, sendo violentados de maneira absolutamente brutal. Objetos arremessados contra eles. Uma vez até uma panela de pressão foi arremessada na cabeça de um deles, deixando danos cerebrais que perduraram até o último dia de vida. Esta menina tinha uma mãe. E a despeito de também sofrer violência doméstica e com seu corpo fragilizado, apanhou muitas e muitas vezes para defender os seus filhos. Esta mulher, apesar do sofrimento, amava Jesus e tentava apresentar Jesus aos seus filhos. Mas, dentro desta casa, a mãe que era apaixonada por Jesus e que tentava apresentar Jesus para os seus filhos, tinha um homem. Um homem que ia à igreja, mas dentro de casa era uma pessoa completamente diferente. Em casa, era violento, abusador, e na igreja, era amoroso e gentil. E era difícil para esta menina entender o amor de Deus com um pai assim, porque tudo que ela queria era que o pai da igreja fosse o mesmo pai de casa. E na adolescência, tudo que até então esta menina gostaria era se livrar deste ambiente. E assim que pôde, se casou com um pouco mais de 15 anos para tentar se livrar deste ambiente tóxico. E 2 anos depois, engravidou do primeiro filho. A adolescência foi marcada por muita responsabilidade para dar conta de um bebê e de todas as nuances que a vida adulta lhe trouxe. Tudo isso em um pequeno barraco na beira do rio, na favela. Apesar de pequeno, seu barraco sempre foi muito ajeitadinho. E esta mulher tentava criar a sua filha com amor e esmero, contando com a ajuda de sua amorosa mãe. Mas aos 19 anos, essa mulher perdeu a sua mãe, aquela que era o seu referencial e sua rede de apoio. E então não restou outra saída senão se lançar aos pés do Senhor. E aquela menina foi permitindo conhecer Deus de uma forma genuína. Não mais o Deus do seu pai, aquele Deus bruto, mas um Deus amoroso e bondoso. Ela se apaixonou perdidamente pelo Senhor. E em seus cadernos e bíblias, sempre escrevia: Jesus, eu te amo. Esta mulher tomou a decisão de viver aos pés de Jesus e lançou a sua juventude servindo a Ele. Mesmo com uma filha ainda pequena, participava de marchas para Jesus, de evangelismo. O tempo passou, ela sofreu diversos percalços, teve diversos dissabores, mas nunca saiu da presença de Deus. Obrigada. Deve estar toda preta. Mas nunca saiu da presença de Deus. Ainda que precisasse pegar 3 ônibus para chegar na igreja. E todos os domingos ela estava cultuando ao Senhor e levando a sua filha. Depois o Senhor enviou mais um filho.
Desta vez um menino, que veio para fortalecer ainda mais a sua fé. Nasceu como dado como morto, mas com a graça de Deus sobreviveu, ainda que com uma saúde debilitada ao longo do seu primeiro ano de vida. Os médicos disseram que provavelmente esse garoto carregaria sequelas pelo resto da vida, mas esta mulher jamais aceitou e sempre orou para que seu filho permanecesse saudável. O tempo passou e agora com 2 filhos, essa mulher enfrentou mais um turbilhão de processos. Teve que lidar com muitas faltas e mais um tanto de dissabores. Dessa vez sofreu a sua própria dor e também teve que sofrer a dor dos seus filhos. Com a ajuda de Deus e a sua igreja, esta mulher conseguia fazer do lar um ambiente absolutamente seguro, cheio de alegria e leveza. Pouco a pouco, viu seus filhos se apaixonarem por Jesus e pela sua igreja. E conseguiu formá-los como cristãos, como cidadãos, propiciando que os 2 ingressassem na universidade. Essa mulher já viu a sua primeira filha se formar com honras na universidade, contemplou a sua filha se casando com um homem íntegro e sábio, e hoje a está assistindo ministrar e contar como Deus muda uma descendência através de uma mulher de oração. Quando eu pensei em contar um testemunho de uma mulher de oração, o Senhor não me deu outro nome senão a minha própria mãe, que nunca, apesar de todas essas dificuldades da infância, da adolescência, da vida adulta, da vida, nunca saiu dos pés de Jesus. E eu lembro que quando eu fiz 12 anos, eu queria esse Jesus. Eu queria o Jesus da minha mãe, porque ela era completamente apaixonada por Jesus. Eu achava os cadernos dela, a Bíblia dela, e estava sempre: Jesus, eu te amo. Jesus, o Senhor é a minha vida. E através da oração dela, do posicionamento dela, da não desistência, hoje eu estou aqui. E o que eu quero dizer com isso é que hoje a minha descendência foi transformada. E o Senhor quer transformar descendências aqui. O Senhor quer transformar destinos. E foi curioso, porque minha mãe esteve... Para quem não sabe, minha mãe mora em Portugal, ela está nos assistindo. Coitada, quase caindo de sono, eu acho. E o Senhor é tão bom, ela é tão abençoada, que o Senhor teve que mandar ela para outro continente, para ela continuar abençoando outras pessoas. Mas ela esteve aqui em outubro, e um dia a gente acordou, ela estava lá em casa, e um dia a gente acordou, ela estava lá na varanda, e chorando, né? E a gente assim: nossa, mãe, o que foi? Está tudo bem? E aí nós moramos no Ipiranga, e a gente mora num andar alto, e com isso dá para ver todo ali o Sacomã, e foi ali onde ela passou a infância dela, uma infância sofrida. E ela falou assim: filha, eu estava aqui, eu estava olhando ali, e ali eu ia e passava e pegava o pão, que o moço da padaria dava o que sobrava para eu levar para os meus irmãos, ali eu pegava o lixo para ver se achava comida, ali eu fazia tudo, e hoje eu estou aqui na sua casa. E Deus ressignificou isso, Deus ressignificou essa memória, porque ela estava ali, na nossa casa, vendo a gente, né, com a minha família, o neto, que ela é perdidamente apaixonada. E hoje, eu e meu irmão somos frutos de uma mulher que não se rendeu, mas permaneceu firme nos pés de Jesus. Você olha para minha mãe, para a alegria que ela emana, para assim, a alegria que ela tem, você não imagina as coisas que ela passou. Mas é por isso que hoje eu entendo que o Senhor quer levantar homens e mulheres que vão transformar a sua descendência. Não importa como foi a sua família até hoje. O Senhor tem me falado, desde que eu pisei aqui, o Senhor vai transformar descendências hoje. É hoje. Hoje, a sua descendência, de você para frente, vai ser tudo diferente. A sua casa e os filhos dos seus filhos, eles serão abençoados. Os filhos dos seus filhos serão fortalecidos, serão homens, mulheres de Deus. E agora eu queria que você se levantasse, então. E você que quer que tenha a sua descendência transformada, vem aqui para frente. Especialmente mulheres, tudo começa com a gente.
E eu creio que o Senhor vai transformar descendências nesta noite. O Senhor vai transformar a sua casa, a sua família, a partir do seu posicionamento, a partir da sua entrega. Oh Senhor Deus, em nome de Jesus, levanta, Senhor. Levanta neste lugar, Senhor, famílias sadias, Senhor. Famílias, Senhor, disponíveis. Famílias disponíveis ao Teu agir, Espírito Santo de Deus. Famílias, Senhor Pai. Famílias disponíveis, Senhor, para dizer: faça em mim o Teu querer. Famílias que vão abdicar das suas vontades, que vão abdicar das suas dores para vivenciar os planos e os projetos que o Senhor tem. Senhor, levanta pais e mães que vão ser instrutores na fé dos seus filhos. Senhor, levanta pais e mães discipuladores dos seus filhos. Não existe nada melhor do que você discipular o seu filho. Não importa se você não tem faculdade, se você não tem estudo, as melhores e maiores lições o seu filho vai aprender em casa. Oh Senhor, levanta uma geração de pais que não vão se curvar, Senhor. Uma geração de pais atentos. Senhor Deus, eu vejo pais dormindo. Levanta pais atentos. Oh Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor. Levanta agora, Senhor, aqui, Pai, homens e mulheres que vão restabelecer a alegria, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus. Oh Senhor, nos dá força como mulheres, Senhor. Às vezes é tão difícil. Às vezes é tão difícil. É muito mais fácil murmurar. Mas nos levanta, Senhor, para restabelecer a alegria. Senhor, existem mulheres aqui que estão cansadas e sobrecarregadas, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, vem agora, Pai, com Teu alívio. Espírito Santo de Deus, vem com Teu alívio. E levanta nesta noite, homem. Se levante no seu lugar. A sua mulher não vai mais fazer o papel que não é dela. Porque a partir de hoje você vai se levantar como um sacerdote. Oh Senhor Deus, em nome de Jesus, eu gostaria que os homens todos colocassem a mão nas suas cabeças, por favor. Oh Senhor, xerecantaralabás. Senhor, levanta nesta noite, Pai. Levanta sacerdotes. Levanta, Senhor, homens de caráter. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu repreendo agora, Espírito Santo de Deus, toda a hipocrisia. Senhor, eu repreendo agora todo vício em jogos. Eu repreendo agora sobre estes homens, Senhor, todo vício, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, todo vício em pornografia. Senhor, levanta homens fortes, homens valentes, homens que ouvem a Tua voz, homens que vão instruir as suas famílias. Oh Senhor, e tira, Pai, tira todo o bloqueio que os tem impedido de ouvir a Tua voz. Levanta sacerdotes nesta noite. Não mais homens passivos, não mais homens indiferentes em seus lares, mas sacerdotes. Em nome de Jesus, levanta, Senhor, sacerdotes. Levanta pais aqui, Senhor. Levanta, Senhor, famílias que vão ver o cumprir do seu chamado, Senhor. Levanta, Espírito Santo de Deus. O Senhor desde o Wake está nos dando, Senhor, um envio, Pai. Amanhã a nossa vida continua. Amanhã, Senhor, a nossa casa continua. E envia, Senhor, envia hoje, Senhor, homens de verdade, mulheres de verdade para os seus lares, Senhor. Oh, Senhor Deus, em nome de Jesus. E por fim, Senhor, homens e mulheres que permaneçam. Que permaneçam a despeito das dificuldades, a despeito das lutas,
permaneçam firmes no Senhor. Homens e mulheres que vão e fazem tudo o que Jesus disse para eles fazerem. A partir de hoje, você que está aqui, homem e mulher, faça tudo o que Jesus disser. Não é o que você pensa, não é o que você quer, é o que Jesus disse para fazer. Oh Senhor Deus, em nome de Jesus, envia, Senhor. Envia, Senhor, cura, Pai, agora, Senhor. A partir desses homens e mulheres que estão hoje, Senhor, se colocando de pé diante do Senhor, e transforma descendências. Transforma, Senhor, descendências. Transforma, Senhor, famílias. Transforma, Senhor, com teu poder, com a tua graça. Que eles possam contemplar o cumprir das suas promessas. Que as memórias ruins da infância, que as memórias que ainda machucam, que o medo seja ressignificado através da sua descendência. O Senhor me fala muito sobre isso, queridos. Muito sobre curar uma descendência. É necessário partir de nós. Existe uma geração doente. Existe uma geração sedenta. E é nosso papel, igreja. É nosso papel. E vai começar na nossa casa. Vai começar na nossa casa. Oh Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Oh Senhor, nós faremos tudo o que o Senhor disse para fazermos, Senhor. Homens e mulheres estabelecidos. Homens e mulheres que vão fazer os seus papéis. E filhos que serão filhos. Filhos que receberão herança. Filhos que receberão legado. Hoje o Senhor está transformando o legado da sua família. É hoje que Ele está transformando o legado da sua família, da sua história. E eu queria fazer só mais uma oração que o Senhor me pede agora. Se tem alguém aqui que viu o seu pai indo embora, não conhece o seu pai ou não tem relacionamento com o pai mesmo, eu queria que você levantasse só uma das suas mãos, sem vergonha. O Senhor vai ressignificar a sua história. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, por cada um destes, Senhor. Pai Deus querido, em nome de Jesus, eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor cure agora, Pai, o coração, Senhor. Que o Senhor verdadeiramente cure, Senhor, a paternidade de cada um destes, Senhor. Trazendo, Senhor, o verdadeiro amor do Senhor. Um Pai amoroso. Um Pai que não nos abandona. Um Pai que olha para nós. Um Pai que olha para as nossas necessidades, Senhor. Pai Deus, em nome de Jesus, arranca, Senhor, o buraco que foi deixado nesses corações, Senhor. Pai, filhos que viram seus pais indo embora, Senhor. Filhos, Pai, que não viram, não conheceram os seus pais, não tem um registro. Mas traz agora a tua cura em nome de Jesus. O Senhor pode arrancar essa dor. O Senhor vai ressignificar a sua história nesta noite. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Cura, Senhor, cada uma dessas famílias, Senhor. Através de famílias curadas, através de famílias estabelecidas, nós vamos alargar as tendas. Não haverá espaço de filhos correndo para a casa do Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluias. Como foi falado hoje aqui, é posicionamento. Amanhã não teremos essa música aqui, não teremos o Espírito Santo de Deus tão palpável como está neste lugar. Mas você tem uma missão dentro do seu lar. Ser a mulher que Deus chamou para você ser. Ser o homem que Deus chamou para você ser. Ser o filho que Deus chamou para você ser.
E Ele vai ressignificar a sua história. E quando você estiver ali, lembra que a sua descendência um dia vai testemunhar dos grandes feitos que o Senhor fez através do seu posicionamento. Em nome de Jesus. E eu queria por fim fazer mais um convite. Tudo isso, tudo que nós vivemos, toda a cura que o Senhor nos traz, só é possível porque um dia nós dissemos sim para Ele. Um dia a minha avó disse sim para Jesus. Um dia a minha mãe disse sim para Jesus. Um dia eu disse sim para Jesus. E se você está aqui hoje e por qualquer motivo ainda não tenha dito sim para Jesus, eu gostaria de te convidar a levantar uma das suas mãos e dizer sim para aquele que pode mudar a sua história, que pode ressignificar a sua história. Amém? Alguém que quer se reconciliar com Jesus. Olha, um dia eu falei que queria Ele, um dia, mas eu me afastei e hoje eu quero voltar para Ele. Se você está nessa situação, levante uma das suas mãos. Amém? Todos de Jesus. Então, se nós somos todos santos, remidos, todos de Jesus, nós temos uma missão a partir de agora. Vá e faça tudo o que Ele disser. Que esse seja o norte da sua vida. Vá e faça tudo o que Ele disser. Em nome de Jesus. Glória a Deus.